Fala pessoal, uma dica muito boa aqui para quem trabalha com automações, tá? Principalmente quem não é programador, né? Quem não entende muito dessa parte um pouco mais técnica, um pouco mais a fundo, provavelmente não sabe que esse tipo de ferramenta existe. E são ferramentas que dão, cara, uma mão na roda absurdo para quem está trabalhando principalmente com integrações de plataformas, tá? Quando a gente trabalha com integração de plataformas, principalmente com o Make, a gente faz requisições externas. O que é isso? Nada mais é do que uma plataforma ir buscar o dado de uma outra plataforma, trazer, ou então enviar o dado para uma outra plataforma. Tá? Isso acontece através de um método chamado HTTP Request, tá? Que é padrão para praticamente todas as plataformas, esse nome. Tá? Então, ou requisição externa ou HTTP Request. Tá? E quando a gente está fazendo, por exemplo, uma automação, a gente tem que testar, né, isso frequentemente até que ela esteja realmente completinha, né, funcionando e tal, e tudo bonitinho para a gente conseguir, de fato, implementá-la. Então, essa dica de hoje é justamente para isso. Toda vez que você tem que testar alguma coisa, normalmente você precisa testar todo aquele fluxo. Por exemplo, quando você estiver fazendo uma integração de ManyChat com o Make, né, por exemplo, você faz todo aquele seu fluxo de mensagens, né, de chatbot, e ao final, normalmente, a gente faz uma requisição externa, que é justamente essa parte onde a gente vai integrar com o Make. E nessa parte a gente passa alguns parâmetros, né, acessa uma URL, né, que é o webhook ou então a própria API, tá? E isso é muito chato, realmente você ter que entrar lá no direct, por exemplo, do Instagram, digitar uma palavra-chave, passar por todo o fluxo para fazer o teste do se seu webhook, se a sua integração está funcionando. Tá? Então existem algumas plataformas que fazem isso de uma forma mais rápida e mais prática. Tá? E uma delas que eu gosto muito de utilizar é esse Insomnia, tá? Que está aqui. Tá? Ela é uma ferramenta gratuita até certo ponto, né? Ela tem algumas funcionalidades travadas, mas me atende muito bem. Eu uso ela gratuitamente há bastante tempo e me atende muito bem. Tá? O que ela faz? Ela funciona como se fosse, de fato, uma requisição lá dentro do ManyChat, nesse exemplo que eu utilizei. Tá? Então, você vai colocar... Vou mostrar aqui a plataforma, fica mais fácil. Por exemplo, aqui, ZAPI. Tá? Eu preciso, de algumas vezes, fazer uma alteração do nome do meu robozinho, tá? Às vezes eu uso labores, às vezes eu uso outras coisas, tá? Então, ao invés de eu ter que fazer um fluxo para isso, eu venho nessa plataforma aqui e consigo fazer esse acesso ao ZAPI diretamente daqui, tá? Aqui a gente coloca o endereço, né, que a API ou o webhook precisa, e a gente passa as informações por aqui. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque de fato essa questão do HTTP Request você já está familiarizado, você está entendendo o que eu estou falando. Se você não está familiarizado, provavelmente você vai ter que assistir algum tutorial, algum curso meu aí que eu falo bastante a respeito disso. Tá? Então é uma mão na roda. Muita gente conhece já, por exemplo, o Postman. Tá? O Postman ele é um concorrente que é o mais conhecido nessa área aí de HTTP Request, tá? É outra plataforma também, mas, cara, cada um gosta da plataforma que gosta, né? Eu curto bastante o Insomnia, mas muita gente usa o Postman, tá? Ele é muito completo, muito antigo, então se você utilizar, ele funciona da mesma forma, porém com algumas alterações de interface e tal, é uma outra plataforma. Mas fique à vontade, é só uma dica para que, ao invés de você ter que fazer todo o seu fluxo para você testar, você usa uma ferramenta dessa. Você pode ver aqui que eu tenho, cara, basicamente todas as plataformas que eu utilizo, eu tenho aqui, porque eu fico testando aqui para depois ir para de fato o local onde eu quero fazer a integração. Beleza? Essa é a dica, pessoal, de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço.